nosso programa de hoje é a maternidade e a creche. A creche como uma extensão do lar. E hoje comigo nessa mesa maravilhosa, como você pode ver, ela mudou um pouco do formato normal, mas eu tenho convidadas maravilhosas comigo hoje e eu quero cumprimentá-las. Pastora Paula, muito bem-vinda. Pastora Paula é pastora da Videira Portal e ela também é psicóloga. Você é bem-vinda aqui hoje. Muito obrigada, pastora Dalva. Que alegria estar aqui hoje com a senhora e também com as demais convidadas. Eu me sinto realmente privilegiada de sentar a essa mesa e poder participar desse programa. E no nosso bate-papo também, nós temos a Rose Lima, né, pedagoga, psicopedagoga e coordenadora da creche Videira. Bem-vinda, Rose. Obrigada, pastora Dalva. Agradeço o convite. Estou aqui, assim, ansiosa para começarmos, porque eu acredito que o nosso tema vai ser muito interessante. Vai ser. E quem está nos vendo vai gostar muito. Verdade. E também comigo, eu tenho aqui a Daiane Franco, que é a nossa coordenadora da creche Videira. Também, ela é neuropsicopedagoga, né? Está conosco, muito bem-vinda. Olá, pastoras. Olá, Rose. Olá, telespectadores e ouvintes. Tenho certeza que hoje nosso bate-papo vai ser, muito legal. Vai ser mesmo. Vem com a gente nesse bate-papo que vai ser muito edificante. Você sabia, ouvinte e telespectador, que a palavra creche, ela tem origem francesa, que significa manjedoura? A creche, ela foi fundada em 1767. Ela foi fundada na França por um padre. O objetivo inicial era oferecer às crianças da época um local seguro enquanto as mães trabalhavam. No Brasil, a creche iniciou no século XX, entre os anos de 1900 a 1930. E as creches começaram a ser organizadas depois de alguns protestos de trabalhadores, empresários, e então começaram a acontecer algumas creches para os filhos de funcionários, com muitas mulheres que cada vez mais elas eram engajadas no mercado de trabalho. Uma grande necessidade era que as creches acontecessem no Brasil, mas não somente em um lugar onde as crianças pudessem ser colocadas, mas onde elas pudessem receber uma extensão da sua casa, uma extensão da maternidade. Um lugar onde as mães se sintam seguras, confiantes para deixar os seus filhos. E esses filhos pudessem ser cuidados, amados, guardados e terem as suas necessidades físicas, psicológicas, espirituais supridas. E é sobre isso hoje que eu quero conversar com as minhas convidadas, sobre a creche e a maternidade. Essa creche, ela é uma extensão do lar. Então, sobre um tema tão precioso como esse, eu quero abordar algumas perguntas que talvez as nossas mulheres que estão hoje nos acompanhando no Batom e Bate-Papo, seja a sua também. Quando nós falamos de maternidade, nós falamos de um sonho realizado. Mas um sonho que para muitas mulheres, a um determinado momento, ele se torna um pesadelo. Por quê? Porque chega um determinado momento que a mulher precisa voltar para o mercado de trabalho, porque ela tirou apenas uma licença. Né? Isso aconteceu comigo. E nesse momento que nós vamos deixar o nosso bebê, que nós temos que voltar a trabalhar, é um sofrimento, né? Verdade. Eu não sei como que isso aconteceu com vocês, ou se isso aconteceu com vocês. Eu gostaria de ouvir vocês a respeito desse momento que vocês passaram, porque, para mim, foi um momento que eu senti muita insegurança. É verdade, eu também passei por isso, né, nos meus 2 filhos, com os meus 2 filhos, que eu precisei voltar a trabalhar quando eles ainda tinham meses de vida. E eu não tinha... aqui em Goiânia, minha mãe não mora em Goiânia, minha sogra trabalhava muito, não tinha a chamada rede de apoio acessível. Então, eu realmente precisei de uma creche, né, de um berçário. Na época, a gente chegou a pagar, né, um local que chamava berçário, mas é uma creche, né? E para que as crianças pudessem ficar. Eles eram muito pequenininhos, foi uma fase de bastante insegurança e de
coração na mão, né? Se a gente puder falar uma palavra... Que traduza. Deixa ali o coração, né? E vai Um trabalhar... pedaço do seu corpo tá ali, né? Um pedaço de mim, né? Então, bebezinho, cheio de necessidades e aquele sentimento, será que vão cuidar do meu bebê que eu tanto amo da mesma forma que eu cuidaria? É verdade. E eu penso que quando nós falamos de essa insegurança, é porque o filho é algo muito precioso para nós, né? Principalmente quando ele é um bebê que ele não tem como se cuidar, ele não tem como se defender. Então, E nem se comunicar, né? Nem se comunicar, nem dizer o que está sentindo. Chegar em casa e falar para a mãe, aconteceu isso. Exatamente. Então, eu acho que a creche, nós podemos dizer que ela é essa extensão da maternidade, que ela é esse auxílio, um lugar onde as mães podem deixar os seus filhos. Ela pode ser, né? Ela pode ser. Depende muito da creche, né? Isso. Depende dos profissionais, depende dos princípios da creche, né? Eu tenho total confiança. Nós estamos aqui com a diretora do nosso SEI, Videira, e as coordenadoras, né? Eu tive essa experiência de precisar do berçário por um período de tempo, era um local mais próximo da minha casa, e depois, assim, a creche Videira, né, o SEI Videira, estava se estabelecendo. Minha filha vai fazer 11 anos, o SEI Videira tem 10 anos, não é? Sim. Então, estava se estabelecendo, e quando eu tive a oportunidade, os meus filhos foram para o SEI Videira. Então, foi realmente, para mim, a minha experiência... foi bem diferente o ambiente, a forma de trabalhar e até a forma como as crianças voltavam para mim depois do turno de trabalho, né? Tinha sempre um plus, além dos cuidados básicos. Isso. O interessante... Antes da Rose colocar, eu só queria colocar que hoje, muitas mães, elas não têm opção. Isso. Né? Como a Paula teve que voltar para o seu trabalho, muitas mães também enfrentam o mesmo problema. Então, às vezes, nós falamos, gente, o que eu faço? Eu me lembro de fazer essa pergunta para mim. Nesse momento, eu não posso deixar o meu trabalho. Então, o que eu faço como mãe? E eu penso que nesse momento, por que nós estamos falando de creche e maternidade? É porque a creche, ela precisa ser esse lugar seguro. Sim. Porque como que eu vou trabalhar e eu vou ficar o tempo todo pensando, o que está acontecendo com meu filho? Será que eles estão batendo? Será que eles estão alimentando? Será que o meu filho está sendo amado? Né? Então, eu acho que é essa insegurança que sempre bate como bateu no seu coração. Eu acredito que de muitas mães também, hoje que têm os seus bebês pequenos e precisam trabalhar. E outra coisa, a gente tem que colocar na balança, no meu caso, né? Será que seria mais interessante deixar com alguém alguém desconhecido, que eu iria contratar, conhecer, treinar para ficar com meu filho, ou já pegar um lugar estruturado, pessoas treinadas sobre isso, que me daria outros benefícios além do cuidado básico. Sim. Né? Pastora, interessante quando ela disse que ela procurou um berçário ali próximo da sua casa. Uma das perspectivas da proposta da PNE, do Plano Nacional de Educação, é que sejam oferecidas creches que sejam próximas das casas das famílias. Então, a família ali procurar na sua região para facilitar esse acesso. Mas nem sempre acontece isso, né? Então, também nós temos essa questão do traslado que as pessoas sofrem com essa questão, além de achar uma instituição que lhe passe essa confiança. Então, esse também é um dilema, né? Você precisa encontrar o local que te facilite, você precisa também confiar naquele profissional. Eu também tive essa experiência de ter que deixar os meus filhos menores não no período não na creche exatamente, mas eu tive que fazer essa opção em voltar a trabalhar e encontrar uma condição para atender a necessidade dele. E nós temos esse público hoje na creche, né? De mães que trabalham o dia todo, de mães que trabalham meio período, de mães que trabalham em horários alternativos, fim de semana, como enfermeiras, né? Como pessoas que são escalonadas. Então, nós temos que, de certa forma, perceber e ter um leque de opções, né? No sentido de atender esse público que ele não é mais um só.
não é mais só aquela mãe agora que precisa o dia todo trabalhar. Nós temos hoje vários tipos de mães, né, que precisam ser atendidas nesse sentido. Mas é interessante que quando nós falamos de mães, nós falamos de algo assim, muito melindroso. Ah, com certeza. Porque é um tesouro precioso. É um tesouro muito precioso, né? Não tem nem majoritariamente. Como exigir que seja diferente, E porque né? ninguém Não. faz como a mãe faz. Não. Ninguém faz da forma que ela verdade. faz e nem com a dedicação que ela faria. Sim. Toda mãe tem esse ponto de interrogação. Essa é a principal, né? Mas nesse novo formato hoje que nós temos de família, né, de mães que não mais estão em casa, né, que é um formato que antigamente os pais saíam para trabalhar e as mães ficavam em casa, pelo menos a maioria, né? Hoje a maioria inverteu. Verdade. O pai e mãe saem de casa. E com esse novo formato, nós podemos identificar que essa questão ela vai existir cada vez mais. De mães que vão precisar de um lugar seguro para deixar os seus filhos. Um lugar onde ela confia. Por isso que hoje nós estamos trazendo esse tema e essa questão, porque talvez você que é mãe não entende muito como que funciona, né? A creche, como que é o trabalho, as profissionais, como que seu filho fica lá, né? Eu já vi algumas mães que falam, deixa eu olhar no vidro para ver o que está acontecendo na sala do meu filho. Eu entendo, mas muitas vezes o filho vê que a mãe está no vidro, aí ele chora. E a mãe pensa, muda, né? E a mãe pensa que o menino chorou o dia todo, né? Verdade. E a gente sempre fala, fica tranquilo, seu filho não ficou chorando o dia todo. Mas existe esse temor. Mas nós queremos hoje explicar um pouco para você que é mãe e trazer também para você que precisa desse auxílio, né, na sua maternidade, que nós estamos ali como creche e como uma extensão da sua casa, né, para auxiliar você, mãe, a cuidar do seu pequeno, aqui para que ele receba tudo que ele precisa. E hoje eu queria trazer para vocês uma pesquisa interessantíssima, né, que é de um jornal francês. Ele traz uma pesquisa muito interessante que eles analisaram o desenvolvimento emocional de 1.428 crianças na primeira infância, que seria crianças de creche, né, crianças bem pequenas. E os pais tinham que responder 25 perguntas. Então, o estudo chegou a uma conclusão de que aqueles que receberam cuidados formais, que seriam em creches, eles tiveram menor probabilidade de ter problemas emocionais e comportamentais. E a maior parte tiveram a probabilidade de melhorar as suas habilidades sociais. E, além disso, crianças que frequentavam creche por 1 ano, isso a pesquisa diz, também fizeram essa pesquisa por 1 ano, que elas tinham mais chances de ter baixas, de sofrer problemas emocionais, dificuldade de fazer amigos e habilidades sociais precárias. Então, melhorou a vida daquela criança. Então, na experiência de vocês, uma criança que frequenta uma creche, essa pesquisa, ela é real? Pela experiência diária de vocês numa creche? Sim, muito real. Tão real que eu nós achei concordamos bem interessante, juntas. né? Bem interessante o resultado dessa pesquisa. Quero ouvir. Como foi falado antes pela Rose, sobre esse modelo familiar, o tipo de mãe que vai deixar essa criança, isso é tão real que não é só a questão da pessoa da mãe, o jeito que essa mãe é, quem ela é. Mas hoje o modelo familiar, ele deu uma alterada, ele deu uma mudada. Então, a criança que muitas vezes ela convive apenas com a mãe em casa, ou ela convive apenas com a avó. Existem vários formatos familiares hoje. Essa criança, com certeza, ela vai ter mais exposições a telas. Então, ela vai ter uma limitação nas interações dela. Quando ela entra na instituição, no caso da pesquisa, foram 1.428 crianças, a criança ali ela já vai ter desafios que ela não teria no ambiente que ela está em casa. Então, ela vai aprender, ela vai precisar se comunicar com mais de uma pessoa. Um ambiente ali com 15 crianças implica pensar que ela vai ter que ter muitos desafios. Talvez alguém vai fazer algo que ela não queira e ela vai precisar se defender, vai precisar se comunicar. E isso já desenvolve a fala. Talvez algo que ela não teria que fazer em casa.
Então, eu vejo na prática essa pesquisa na nossa creche todos os dias. Mas acontecendo. Tem um item dessa pesquisa que eu achei muito interessante, é que fala sobre os problemas emocionais. Sim. Que as crianças terão menos problemas emocionais. Sim. Eu achei isso muito interessante. Sim. Pastora Dalva, sobre isso eu gostaria de falar 2 coisas. Primeiro, o conceito da família, que a Daiane colocou muito bem, e também essa concepção de instituição, que ela mudou, porque antigamente tinha-se a concepção que a creche era realmente um depositário de crianças, colocava ali depois só para cuidar. Hoje também esse conceito ele está sendo mudado, porque as creches estão abrindo as suas portas, estão mostrando o seu serviço e as mães estão tendo mais essa confiança. Também nós temos uma outra colocação que é a respeito da socialização emocional, né, das habilidades emocionais que são desenvolvidas nas interações. Então, isso também está sendo posto hoje nas instituições de ensino, está sendo trabalhado. Isso traz para você, mãe, que está nos ouvindo, que talvez tenha ainda essa insegurança de deixar seu filho pequeno, que hoje os profissionais que trabalham com as crianças, eles estão habilitados, eles estão estudando, né? E eu gostaria de fazer uma fala sobre isso que a Daiane colocou, das interações sociais. Vygotsky, né, que é um estudioso da formação do sujeito, ele diz que você se torna o que você é por conta das suas interações. Então, nós somos o resultado das nossas interações. E o que a pandemia trouxe? Ela fez com que esse isolamento, com que essas crianças ficassem sem interações. Então, nesse sentido, nós temos o prejuízo da não interação e da não habilidade emocional desenvolvida. Né? Então, provavelmente, uma criança que frequenta um espaço de creche, ela vai interagir, ela vai ser desafiada, ela vai ter frustrações, ela vai ter habilidades desenvolvidas emocionais, lidar com coisas que ela não lida em casa. Mas é interessante. E é comum os pais, a gente ouvir os pais dizerem assim, mas lá em casa ele não faz isso, professora. Por quê? Porque no espaço social ele é desafiado a dar respostas e reações, né? É verdade. Mas assim, eu queria ouvir da pastora Paula, que também é psicóloga. Paula, essa questão da criança não ter muitos problemas emocionais ao estar nesse convívio com a creche. Eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque normalmente nós tendemos a pensar que quando a criança ela está apenas em casa, ela é mais protegida e guardada. Seja em todos os sentidos, inclusive o emocional. Essa é uma tendência. Então, você falou que você se assustou o resultado da pesquisa. Eu queria te ouvir. É interessante, porque a gente acha que no seio familiar é que a criança vai encontrar, né, tudo para o seu bom desenvolvimento emocional. O ideal seria, né, se as famílias pudessem oferecer tudo isso às crianças. Mas o novo formato de família, o novo contexto da sociedade, a alta exposição às telas, né, a substituição da condução da educação. Antigamente delegava-se só a televisão, agora delega ao celular que está em acesso livre, né? Então, eu estava aqui pensando enquanto a Rose falava e eu lembrei de um conceito do desenvolvimento da autoestima da criança. Para a criança ter a sua autoestima boa, fortalecida, uma das coisas que ela precisa desenvolver é a autonomia. Olha que interessante. Nós vamos falar sobre em isso. casa, a mãe... Vamos pegar lá na creche. Meus filhos foram para a creche, né? E eu tenho excelentes lembranças da creche. Tinha o armário de cada um, individual. Outro conceito interessante também para o desenvolvimento da boa autoestima, a individualidade. E aí, então, a criança terminava ali, dentro da rotina, dobrava sua própria toalhinha e guardava no seu quadradinho, no seu armário. Em casa, a criança faria isso? Talvez não. A mãe faria para ela. Exatamente. Por que a autonomia desenvolve a autoestima? Isso é a questão da rotina deles, né? Porque a autonomia faz com que a criança se disponha a realizar um trabalho, ela realiza o trabalho e depois ela se satisfaz porque conseguiu atingir o seu objetivo. Essa satisfação é o senso de poder, né? O senso de competência. Empoderamento. Que hoje usa esses termos, né? Empoderamento. Ela conseguir, isso dá para ela
novas habilidades. Então, ela se sente capaz de desenvolver novas habilidades. E eu acredito que o ambiente da creche, ele propicia mais experiências como essa do que em casa, né? Mas também a casa pode propiciar. Talvez tem mães aqui, ainda mais nesse tempo, né, de pandemia, como que eu faço? Vai pegando as dicas, a questão da autonomia, a questão, né, do desenvolvimento de habilidades sociais no relacionamento, né, diminuir o distanciamento que é gerado pelas telas e pela internet, e no ambiente familiar poder também oferecer todas essas coisas, né? E eu acho muito interessante, quando nós falamos do desenvolvimento da criança, né, na primeira infância, nós vamos ver que nós temos muitas crianças na nossa creche que são fáceis de desenvolver e tem outras que têm mais dificuldade. Eu penso que nesse momento, quando a criança ela é levada para uma creche, isso vai ser descoberto, né? As habilidades mais fáceis e as que não são tão fáceis para aquela criança. E cada professor, ele também vai se aplicar em desenvolver aquilo que a criança tem mais dificuldade. Então, eu penso que quando nós falamos do emocional das nossas crianças, nós podemos também pensar que esse emocional, se ele tem algum problema, seja por causa de uma família desajustada, seja porque a ausência completa dos pais, ou talvez pelo trabalho, ou talvez por uma separação, na creche, a criança ela consegue ver o mundo de uma forma maior, além daquele mundo que ela tem em casa. Então, eu penso que nesse aspecto também vai melhorar o emocional daquela criança. E o emocional também, ele é muito desenvolvido na identificação de pares. Então, ele vai ver que tem outros igual a ele, passando pelas mesmas circunstâncias. É claro que a criança não nomeia esse pensamento da forma como eu estou falando, mas é uma identificação de pares, né? Que vai também trazer segurança emocional. Sempre quando eu atendo a alguma mãe, as mães chegam na instituição com as dúvidas. E sempre a mãe fala, como que vocês conseguem lidar com tantas crianças? Eu mal estou conseguindo cuidar de um. Porque uma boa pergunta, Dayana. O questionamento da mãe é porque ela não consegue, talvez, romper com os desafios que ela tem ali, educacionais de casa. Mas eu sempre falo para as mães que esse movimento todo que nós estamos falando que aqui acontece com a criança, ele também acontece conosco, porque nós somos seres sociais. Então, quando eu sempre uso o mesmo exemplo, você foi desafiado a dirigir. Nunca você dirigiu na sua vida. Você não sabe dirigir. Você primeiro vai ter contato, alguém vai falar para você, olha, isso aqui é o volante, vai te explicar. E você vai começar ali um processo de aprendizagem. Você precisa primeiro ter vínculo. Com quem? Primeiro com aquele professor. Às vezes você já teve até vínculos passados com seu pai que tentou te ensinar, ou seu marido, ou seu irmão. Alguém um dia tentou. E você fala, eu acho que eu não vou conseguir, porque eu ouvi tantos estímulos que não foram tão legais, tão bons, palavras que não foram tão afirmativas. Nós somos assim, e esse mesmo movimento acontece com a criança. Quando você menos espera, de tanto ter experiência ali, todos os dias treinando, quando você menos se espera, você já está dirigindo. Aí você já passa para um novo desafio, que é dirigir sozinha. E assim também acontece com o desenvolvimento da criança. Às vezes, como a mãe fala, como que ele consegue dobrar a toalha? Foi um exemplo que a pastora Paula colocou. Mas lá em casa ele não dobra, ele não organiza o lençol que ele dorme. Lá na minha casa ele não come todas as verduras, ele não come os legumes. Por que no SEI, lá na creche, ele faz isso? Por conta dos nossos relacionamentos, por conta da autonomia que a pastora Paula falou com tanta excelência. Quando eu vejo por imitação, às vezes eu encontro o meu par. Por exemplo, vou dar um exemplo meu e da pastora. Ela tem o cabelo longo. Fala, ela também tem cabelo comprido. Aí eu vou querer copiar o que ela está fazendo. Eu nem gosto de comer vagem, mas ela está comendo. Aí eu vou e como. E a mãe fala, meu Deus, nunca comeu vagem na vida. Então, na instituição, a criança ela vai ser convidada a ter desafios que em casa ela não vai ter. Mas isso não substitui o lar.
Uma coisa interessante, isso que a Daiane está falando, que nós atendemos as mães, é sobre a rotina, né? Que é a rotina que nós temos na creche, que às vezes não tem em casa, né? Então, um texto também que a gente traz lá nas propostas educacionais, ele usa um termo até interessante, que ele diz rotina rotineira. Então, a criança, ela é rotinada, e isso cria nela uma sequenciação temporal. Então, ela entra ali, ela sabe que agora ela vai tomar café, depois ela vai brincar, depois ela vai fazer atividade, né? Ela vai dobrar as coisinhas dela, agora ela vai dormir, depois ela vai... E o papai e a mamãe vai chegar 5 horas, e a gente aí começa a trabalhar o horário. E essa criança vai criando uma noção de tempo que é muito interessante. E a rotina traz essa segurança, que constrói também essa estabilidade emocional. Sim. Porque quando eu não sei o que vai acontecer, produz o quê? Uma ansiedade. Isso que eu ia falar. Outra questão, né? Eu falei sobre o desenvolvimento da boa autoestima e também o desenvolvimento de uma... Construção de rotina, Construção da rotina desenvolve um bom controle de ansiedade. Sim. Porque rotina para a criança é essencial. Isso, são limites, né? A rotina né? é previsibilidade. Como eu não vou ser pego de surpresa, Isso. eu fico sei o que vai tranquila. acontecer comigo, então eu estou tranquilo. Isso. Então, a rotina é uma forma de proteger a saúde emocional da criança. É uma das coisas que nós fazemos quando nós conversamos com os pais, nós pedimos para que eles aproximem a rotina de casa da rotina da instituição, para ajudar a criança. E isso é muito poderoso, porque nós podemos ver que as crianças que têm esse tipo de rotina, tanto na creche quanto em casa, são crianças disciplinadas, são crianças que sabem lidar com a ansiedade, tranquilas. Talvez a mãe e o pai que estão nos ouvindo, eles estão pensando, o meu filho é ansioso. Talvez está te faltando rotina, né, na vida do seu filho. Isso. Então, eu quero fazer uma pergunta e ninguém vai responder. É uma pergunta que não vai responder, porque nós vamos responder no próximo bloco. Mas eu queria perguntar para as minhas queridas convidadas, a creche hoje, como uma instituição que veio para suprir, para auxiliar as mães nesse cuidado com seu filho, ela consegue suprir todas as necessidades da criança? Elas não vão responder. Fique aí, no próximo bloco a gente volta. Talvez você pense que se você fosse uma mulher importante, se você tivesse um cargo importante, você poderia ajudar mais as pessoas. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Você pode marcar a vida de muitas pessoas simplesmente pelo fato de ser uma mulher cheia do Espírito. Vamos, porque nós sabemos que é o Senhor que luta as nossas guerras. O segredo de uma mulher cheia do Espírito é quando ela tem revelação da sua união com Cristo. Quando você crê na troca do Calvário, você crê na sua união com Cristo. E isso revoluciona a sua vida, porque a sua vitória é baseada nisso. Não mais eu, mas é Cristo. Estamos de volta no nosso segundo bloco. E como nós deixamos uma pergunta que eu não deixei que elas respondessem, eu vou fazê-la novamente. Eu gostaria que agora as minhas queridas convidadas respondessem. As nossas crianças, todas as nossas crianças, elas têm necessidade de proteção, segurança e várias outras necessidades, principalmente necessidade espiritual. E
todas as necessidades que as crianças têm, em primeiro lugar, a família é esse porto seguro e supridora dessas necessidades para com essas crianças. Mas a creche, ela pode ser essa fonte de suprimento de todas as necessidades das crianças? Pastora Paula. Todas não. Todas as necessidades não. Mas a creche pode ser uma parceira da família, Sim. né? Auxiliando no suprimento de muitas necessidades. Né? A criança tem necessidade de proteção, necessidade de atenção, as necessidades espirituais. Se a gente puder resumir em uma única palavra, ela precisa ter a certeza de que ela é amada de Deus, que o Senhor a ama. Sim, né? a principal necessidade. Principal necessidade. Né? Um amor incondicional. Isso. Então, a nossa creche confessional, Sim. nós suprimos essa necessidade. Verdade. Mas outras creches, talvez não. Sim. E eu costumo falar que são 4 pilares assim, de necessidades básicas que a criança precisa para ser suprida. Que é alimentação, higiene, sono e ordem. Dentro da ordem é a rotina, a segurança, né? E para criança pequena. Então, são coisas bem básicas, né? Alimentação, sono, higiene e ordem. Essas necessidades básicas, essenciais, a creche pode suprir. Né? Sim. E será que a nossa creche também, ela oferece o suprimento da necessidade de afeto? Porque eu acho que muitas mães se perguntam, será que o meu filho é amado? Sim. Será que eles gostam do meu filho lá na creche? Ou será que ele é só mais um no meio das crianças? Pastora, nós percebemos essa questão do afeto quando nós temos as devolutivas das famílias, que as crianças estão com saudade, que elas querem voltar. E a criança, ela quer voltar para um lugar que é agradável, um lugar que ela se sente amada. Ela nunca vai querer voltar para um lugar que ela não ruim. gosta. Sim. Isso. E as crianças, todas as crianças que nós tivemos acesso agora nesse período da pandemia, todas se manifestaram saudosas, com vontade de voltar, né? Porque realmente se sentiram amadas. E como a pastora Paula falou, algumas instituições, são relatos até ruins que nós ouvimos, às vezes em que a criança é depreciada, em que a criança não é aceita. Menino custoso, menino, você fez isso. E nós temos, então, ali na creche, como princípio, né, a questão da identidade da criança, né, de priorizar aquilo que ela sabe fazer, de fortalecer a sua estima, a sua confiança, né? Então, existe um relacionamento, não só uma prestação de serviço. Existe ali um relacionamento próximo entre a criança e a sua educadora. Eu acho isso muito precioso, porque eu acho que uma prestação de serviço, ele é muito bom, no sentido de que eu vou pegar o meu filho limpinho, alimentado, que ele dormiu. É muito bom e claro, que isso é essencial, né, para o crescimento e desenvolvimento da criança. Okay. Mas nós sabemos que não é suficiente. Sim. Isso. Agora, ainda que eu cuide dessa criança, né, e eu dê para ela todas as necessidades essenciais, físicas, emocionais, eu penso que a principal que hoje as nossas crianças precisam é da necessidade espiritual. Sim. Porque nós sabemos como hoje as nossas crianças são bombardeadas de todas as formas, tanto contra Deus, contra a palavra e contra os princípios até mesmo familiares. Verdade. E eu penso que ao deixar o meu filho em uma creche, eu preciso ter paz que o meu filho vai receber essa atenção espiritual. Eu quero falar dentro disso que a pastora está dizendo, especificamente do trabalho do Sei Videira hoje. O currículo de qualquer instituição educacional é ele que orienta como que esses profissionais vão trabalhar. Então, quando você coloca o seu filho numa instituição, você pergunta lá, o que vocês vão fazer com o meu filho? Além desses cuidados, o que vocês vão ensinar para o meu filho? Especificamente no Sei Videira, além dos conteúdos que são programados pela lei, né, pelo MEC. Conteúdos pedagógicos. Conteúdos, né, que são orientados, que vêm já do MEC para nós. Nós também trabalhamos educação por princípios. Que princípios são esses? Será que são princípios morais? São princípios também que eles entram na questão moral, mas eles são princípios espirituais. E esses princípios, eles são o nosso carro-chefe.
que também nos proporciona o acesso espiritual da criança. Então, mesmo durante esse período que nós estamos vivendo agora, de pandemia, nenhuma criança da instituição do Seio Videira ficou desguarnecida sem esse conteúdo espiritual. Por quê? Nós usamos uma expressão da nossa realidade, que é a célula. Só que a célula, né, talvez não conhecida ou conhecida, o que é? É um momento que nós vamos contar uma história bíblica e aplicar princípios bíblicos para que a criança aprenda a orar e conheça a palavra de Deus. Então, na nossa instituição, especificamente no Seio Videira, nenhuma criança perdeu o contato com a palavra de Deus, mesmo no período da pandemia. Nos dias normais, a célula, que é essa contação de história bíblica, ela acontece uma vez por semana, e a criança ali ela é exposta à palavra de Deus de formas variadas, com teatros, com as próprias crianças brincando ou com danças, músicas. Mas a palavra de Deus ela está toda semana na boca da criança, com o versículo, com a contação de história, mesmo nesse período. Então, quando a gente pensa em colocar uma criança numa instituição, além do que nós falamos já sobre os cuidados, a gente também tem que considerar a parte espiritual. Sabe o que eu acho muito importante? É que hoje é oferecido para a criança vários conteúdos, sejam de livros, seja de ensino, né? Ou vídeos, que muitas vezes a criança não sabe distinguir entre o certo ou o errado. Sim. Né? E a creche, ela precisa ser essa proteção. Concordo. Né? Para a criança, até para que a mãe saiba. Não, eu sei o que está sendo ensinado para o meu filho. Porque, às vezes, uma creche, ela pode, de uma certa forma, influenciar de uma forma boa, mas também conteúdos errados podem ser ensinados. Concordo. Então, eu penso que hoje, a creche confessional, nós podemos dizer, ela é um lugar de proteção. Sim, deixa eu dar um depoimento, contar um breve testemunho. Uma vez buscando a Ana Clara, minha filha, na creche, ela tinha 3 aninhos, acho que ela tinha 2 anos e quase 3. E o Daniel ainda era menorzinho. E eu tenho 2 filhos, né? Sou mãe de 2 filhos. E ela falou assim, estava um dia muito quente, a gente comprou um picolé, e ela foi chupando picolé. De repente, ela falou assim, vai congelar Jesus. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, essa menina tá assistindo muito Frozen, que a Elsa congela, né? Congela as coisas. Aí eu, que isso? Como assim? Ela, mamãe, o picolé tá descendo aqui tão gelado, e o gelo vem até o meu coração. E Jesus está no meu coração. E vai congelar Jesus. Então, o conceito, porque a criança é literal, né? A forma dela assimilar os conceitos é diferente. E vai evoluindo. O conceito de que Jesus mora no coração, ela já tinha. Tá gelado. E foi tão interessante que foi num dia, naquele retorno, o trajeto da creche para casa, que ela veio com esse conceito literal. Isso quer dizer que aquilo estava latente ali no coraçãozinho. Tinha acabado de aprender, de assimilar, né, de internalizar. Interessante, pastora, a senhora falando sobre isso, é que nós temos ouvido alguns testemunhos sobre, no caso da senhora, a sua criança levou uma informação e a senhora, sendo pastora, estava familiar. Mas nós temos muitos testemunhos de crianças que falam isso para pais que não são cristãos, que nós assistimos também, né? Tem assistência a eles, e aí os pais vão depois querer saber o que a criança está aprendendo, porque agora ela chega em casa e fala que Jesus está no coração, e fala que ela cantou uma música, e ela chega lá e fala, meu coração, né? Então, assim, ela vai cantarolar essa música o dia todo, e isso também é um acesso que a instituição confessional tem às famílias. Ela se estende ao cuidado e à segurança com a criança, e o evangelho também é estendido às famílias. E o poderoso é que nós temos as crianças todos os dias conosco. Isso. Então, nós temos todos os dias a oportunidade de colocar a palavra na boca dela. Isso. E eu acho que isso é uma segurança para a criança, é uma segurança para a mamãe, que ela sabe, o meu filho está sendo cuidado, mas também o meu filho está sendo protegido de coisas erradas, está sendo protegido de ensinos enganosos. Então, isso é muito importante. Né? Mas nesses dias, as creches estão fechadas. Né? Infelizmente, nós ainda não retornamos ao nosso trabalho com as crianças presencial, estamos fazendo um trabalho apenas online, que infelizmente, não alcança de uma forma efetiva, né, as crianças. Mas vocês que são educadoras, psicólogas, o que você poderia falar para essa mãe que hoje está sobrecarregada,
né? Hoje a mãe, ela é virou mãe, ela é professora, ela é cuidadora, É. ela trabalha fora, então ela está sobrecarregada. Sim. O que nós podemos fazer hoje aqui como auxiliadoras dessas mães para ajudá-las? Na minha opinião, é claro que nenhuma mãe, nenhuma família vai conseguir trazer a rotina do ambiente escolar para dentro da sua casa, principalmente se tratando de educação infantil na creche. Isso. Mas agora que os dias são diferentes, a primeira é estabelecer uma rotina que seja execuível para você. Algo que seja funcional para aquela família, para aquela organização familiar. Então, tem que analisar o contexto familiar e, primeiro, estabelecer uma rotina. Estou recebendo vídeos, aulas. Eu não vou conseguir, talvez, todos os dias chegar do trabalho, fazer a criança fazer atividade ali, mas eu posso estabelecer um dia da semana ou o fim de semana. Algum momento da semana toda, pelo menos um momento, para você ter esse tempo de qualidade com a sua criança. E duas palavras que elas vieram muito à tona nesse contexto que nós estamos vivendo agora, que é quantidade versus qualidade. Nenhum momento histórico atual levou a família tão próximo do seu filho como agora. Então, hoje, o pai, ele é convidado, o pai, a mãe, a avó, o tio, a família, ela precisou virar professor. Houve uma necessidade. Só que a gente cai num problema. A mãe, às vezes, fala, eu não consigo ensinar. Eu não sei como fazer. Então, o primeiro passo, estabeleça uma rotina. 1 vez na semana? 2 vezes na semana? Não sei. Segundo passo, estabeleça um adulto. Pelo menos uma pessoa que será a pessoa que será responsável por essa educação formalizada ali, de fazer atividade, assistir o vídeo. Então, a rotina ela tem que caber dentro da sua realidade. Não tentar copiar o modelo que acontecia lá na instituição, que realmente era um modelo de o dia todo, a criança fica o período integral, são 10 horas o dia todo na instituição, você não vai conseguir fazer isso. Mas é fundamental ter qualidade nesse período de pandemia. Eu tenho um depoimento de uma mãe que tem o seu filho na nossa creche, atendido na nossa creche. Eu queria que a Rose falasse algo para ela. O depoimento dela é o seguinte: quando meu filho ficava na creche, eu trabalhava tranquila, confiante que ele estava bem cuidado e feliz. Mas agora eu não tenho tranquilidade de sair para trabalhar, até no final do dia eu sempre sinto que ficou algo sem fazer. Eu gostaria de falar para essa mãe, a primeira coisa é que ela não se sinta culpada, porque esse novo formato também ele traz consigo algumas culpas, né? Que a mãe, como a Daiane disse, agora ela tem que ser professora, ela precisa fazer essa mediação. Mas eu quero dizer que, independente da criança estar fisicamente na creche, ela está também espiritualmente. Nós temos intercedido por essas crianças, nós temos orado por elas nominalmente, né? Temos feito esse trabalho de assistência. Caso você ainda não tenha sido informada a respeito dos vídeos e depois nos procure também, pode mandar perguntas, nós entramos em contato, né, com você, com a senhora. Mas o que eu quero dizer hoje é que nós estamos ligados espiritualmente também, né? A instituição, a creche videira, como uma instituição confessional, ela também é uma cobertura espiritual para as famílias. Então, essa criança, ainda que não esteja fisicamente na instituição, ela está resguardada, ela está amparada, ela está coberta, né, por essas orações. Então, eu penso que isso é uma proteção e, de certa forma, um sentimento de segurança para a mãe poder... Com certeza. Ficar mais tranquila. Na prática, pastora Paula, qual dica você daria para essa mãe que agora está sobrecarregada lá na sua casa, tendo que trabalhar, né, cantar no coro, distribuir a hóstia? É verdade, eu sei bem o que é isso. Além do estabelecimento da rotina, dentro da rotina, no cotidiano normal
né? Hora de comer, hora de dormir, isso. hora do banho, Essa rotinação, hora da atividade, hora livre. Tem que ter a hora livre Isso. também, que é a hora do descanso. da hora que a criança ela precisa aprender com o ócio, com o tédio, né? Aquela coisa, não tenho nada para fazer, a desenvolver a sua criatividade. Sim. Então tem a hora dela brincar sozinha, de inventar brincadeira. Usar Mas a imaginação. usando imaginação, criatividade, autonomia, todos esses conceitos. Dentro da rotina, inserir os ensinamentos e os princípios bíblicos. Então, a criança, mamãe, tô com sede. Meu filho, vai lá pegar uma água agora, vai lá no filtro, você pode ligar, encha o copinho de água, mas você sabe que existe uma sede que ela vem do coração? É uma palavra, talvez, que você gasta 2 minutos para falar, mas que dentro do contexto normal, do acontecimento cotidiano da casa, da vivência da criança. Às vezes a gente pesa muito algumas palavras para a mãe. Nossa, eu tenho que cuidar da parte educacional, eu tenho que fazer um tanto de coisa, atividade, isso. Isso deve ser inserido com naturalidade. Então, como conceitos bíblicos, existe a sede do coração. Sabe quem mata a sede do coração? É Jesus. O coração fica com sede, com sede, com sede. E nada sacia essa sede. Quando Jesus entra, aí ele nunca mais tem sede. Verdade. Olha, falei rapidão essa frase. Agora vamos pensar na questão de desenvolver a memória da criança. Meu filho, olha só, a mamãe está precisando que você vai lá no seu quarto, vamos pegar uma criança maior, e feche a janela e traga para a mamãe a roupa suja que está em cima da cama. Então, eu dei 3 comandos. Vá no quarto, feche a janela e pegue a roupa suja e volta. Isso. Às vezes ele não volta com os 3 comandos. Então, isso já é um treinamento de memória. Sim. Então, não precisa de uma coisa tão elaborada. Tá vendo que o cotidiano, ele vai apresentando à mãe e à criança a possibilidade do desenvolvimento cognitivo? É verdade. Sim. Eu penso também que existe uma forma de nós ajudarmos os nossos filhos, treinando os nossos filhos. E eu penso que nesse tempo de pressão que as mães estão vivendo, eu acho que elas mesmas se perderam no meio de uma mudança tão radical, né? De uma hora para outra, assim, era um modelo que ela vivia e ela começou a viver outro modelo. Mas, ainda que tudo vai voltar ao normal, em nome de Jesus, né? Tudo vai voltar a funcionar, a nossa creche vai voltar, e as mães vão ter mais tranquilidade quando isso tudo voltar ao normal. Mas nesse tempo, eu penso também que é um tempo de relacionamento. Sim. Nós temos a oportunidade, né, das mães se relacionarem com seus filhos. A parte positiva da pandemia. A parte positiva, porque agora As estamos famílias foram mais forçadas, obrigados a estar juntos em casa. Isso, é a qualidade. Mas o relacionamento, ele também pode ser negativo. Pode. Sim. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado. E essa mamãe que hoje está passando essa pressão, talvez de canalizar a pressão para não levar para o lado negativo do relacionamento. Brigar o tempo todo, ficar ela se tornar uma pessoa gritando o tempo todo, o que vai trazer ansiosa. Transtornos também para essa criança. Né? Então, acho que nós precisamos pensar também nisso, para que isso não seja um ponto negativo quando a criança estiver um pouco maior. Eu estive com a minha mãe durante um tempo, mas foi horrível. Lembranças boas da pandemia. Não tem lembranças boas. O pós-pandemia ele virá, né? Sim. Sobre isso que a pastora Paula colocou em relação a fazer esses comandos, né? A usar esses momentos de atividades, é uma coisa interessante a se considerar para as mães, é que, inclusive, essa mãe que nos mandou a pergunta, a angústia dela, qual a idade da sua criança. Porque se você tem crianças de grupos menores, são crianças que os comandos são mais simples, né? Ou crianças que estão maiores, que os comandos são mais complexos. Mas, em geral, eu também queria dar 2 sugestões práticas, né? Organize a sua rotina, separe um local ideal para a criança assistir esses vídeos, fazer as suas atividades. Seja acessível, nem que for ali 2 vezes por semana, mas tenha um momento de qualidade, de atenção, de ouvir o seu filho, né? Mude o seu olhar, não olhe ele como um aluno, como uma criança que está ali estudando e que você é a professora. Mas aproveite esse momento para você ensinar, né? Para você passar também experiências, histórias de família que são interessantes. Quando eu era criança, da sua idade, nossa, eu também fazia assim. Isso é tão gostoso de ouvir, né? As crianças chegam, às vezes, na instituição contando, a minha mãe, tia, fazia isso.
E a outra sugestão é que você ouça o seu filho. Né? Nós temos lidado com aquilo que a senhora falou em relação a lugares que não têm passado esse momento de forma tão positiva, é que as crianças têm falado, elas têm pedido ajudas, né? Elas têm ficado expostas a muita tela, a muita mídia, a muita internet, e elas não têm um aparato psíquico preparado para tanta informação. Então, traga essa criança para perto de você e ouça, deixa ela falar, porque esse momento de falar vai ser um momento que você vai conseguir também, mãezinha, suprir talvez uma necessidade que você ainda não ouviu e que o seu filho está pedindo ajuda. Lembrando, assim, eu acho que é algo até que você já falou no bloco anterior, é que o bom aprendizado, o melhor aprendizado, ele vem através de uma relação de afeto. Então, se existe amor, se existe vínculo, afeto, né? Vínculo, isso. Que é mãe, que é mais provável que exista, né? Entre mãe e filho, pai e filho, familiar e a criança. Então, ela tem mais chance de aprender com a sua intermediação do que até com um profissional. Exatamente. Porque existe o afeto. Afetividade. Né? A afetividade, ela contribui muito na assimilação de conceitos cognitivos, conceitos intelectuais. Agora, para amenizar esses efeitos negativos na vida da criança, nesse tempo que elas estão mais em casa, eu queria que nós também falássemos um pouco a respeito de que, como as mães podem lidar com seus filhos nesse momento. Por quê? Nós sabemos que todas as crianças, elas têm lembranças afetivas. Né? Eu tenho, com certeza vocês têm. Lembrança de cheiro, né? Lembrança de sabor, de lugares. Não é? E eu acho que hoje as mães estão tendo essa oportunidade nesse tempo, boas, né? Lembranças, de gerar boas lembranças. Verdade. E nós também sabemos que, além desse modelo, desse momento de gerar boas lembranças, nós sabemos que as crianças também estão tendo alguns efeitos negativos pela mudança, de estarem em casa. Isso. Né? Que muitas estão ansiosas, muitas engordaram, outras estão com problemas. E como você, que é mãe, pode estar pensando, como que eu vou fazer isso? Eu não sou psicóloga, né? Eu não sou pedagoga. Como que eu faço para resolver isso com meu filho? Vou usar o que eu faço, né? É interessante, porque diante de um contexto tão atual, inesperado, atípico, todos tivemos que nos reinventar. Sim. Até conceitos que a gente já sabia, né? Da psicologia, já sabia da pedagogia, né? A gente teve dificuldade de aplicar. Com certeza. Né? De mudar a forma de aplicar, né? Isso. Então, a internet tem a sua parte positiva também. O que eu faço muito com as minhas crianças? Pego vídeos de dança, pego vídeos de atividades criativas, como, por exemplo, esses dias eu peguei os meninos, peguei o pincel, eles colocavam o pincel no balde e pintavam a parede com água. Então, era aquela pintura que vinha o vento e apagava. Olha, não suja a parede, né? Não mancha. Legal. Apaga rápido porque venta. A imaginação. E aí ele tinha que criar o desenho rápido. Porque ia apagar. Porque ia apagar. E aí criou vários desenhos. Isso aí gastou um tempo de atividade física, cognitiva, motora, memória e o afeto e a risada e a brincadeira, né? Aquela questão de você criar um ambiente agradável, bom, leve, né, pastora Paula? Bom. Então, a gente pode procurar também recursos Tem na muita internet proposta, também, atividades né? físicas. Eu acho que tem uma angústia que muitas famílias estão falando. O meu filho vai ficar atrasado. Vai voltar o ano que vem atrasado. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, ela enfatiza 2 eixos. Brincadeiras e experiências. Interações e brincadeiras. Então, assim, esse exemplo da pastora Paula, ele é tão real disso. Ela brincou e experimentou. Eles interagiram com a mãe. Brincaram e, com certeza, eles aprenderam tantos conteúdos. Não se prenda nesse período a conteúdo. Se prenda nisso. Estabelecer momentos que vão durar para sempre. Isso. Memórias que vão ser depois acessadas quando a sua criança já for adolescente ou adulta. Ela vai se lembrar, eu vivi a pandemia. Eu brinquei com a minha mãe, eu pintei a parede, eu pintei o muro.
eu trabalhei, eu cresci, eu aprendi conceitos brincando e interagindo. Não necessariamente com um papel na mão fazendo tarefa. Nem com um currículo na mão, né? Nem dentro da sala, né? Atividades físicas também, né? Irem para um espaço externo, aberto, um parque, né? Um jardim, um lugar, alguma coisa ampla, talvez no seu setor, na sua rua, numa praça, que você possa fazer atividades de brincar, né? Quantos de nós aqui não lembramos de quando nós éramos crianças, nós brincávamos de pular corda, de bete, amarelinha, queimada, de amarelinha. Que lembrança gostosa que a gente teve, né? Então, vamos também oportunizar e aproveitar essa parte da pandemia, levar essas crianças para fora, para brincar, para mexer com terra, né? Para pular corda, para... Inclusive, eu estava tomar sol. Eu estava lendo em uma pesquisa interessante que os pais, com esse movimento agora de levar a escola para dentro de casa, porque antes o desafio era levar os pais para a escola. Agora a escola foi para dentro de casa. E aí, o que eles estão fazendo agora? Eles estão resgatando as brincadeiras antigas. É verdade. Brincadeiras da infância deles. Por quê? Porque as crianças não aguentam mais ficar expostas à tela. Então, eu acho que as atividades físicas, elas não gastam, né? Um material dinheiro, especificamente, elas não gastam dinheiro. Um recurso financeiro você não precisa ter. Vai para o parque, deixa esse menino correr, pular. E é muito saudável. E é muito saudável, né? Gastar essa energia, fazer desafios, muito gostoso. E eu penso gostoso. que nós vamos ter muitos frutos bons desse tempo dos pais com os filhos. E com certeza, nós vamos voltar. E eu creio que isso está muito perto, né, desse retorno, para que as crianças voltem para as creches e sejam cuidadas ali, protegidas, amadas. Mas também, aproveita esse tempo. Porque uma coisa que eu sempre digo, né, os meus filhos são adultos. E quando eu vejo uma mãe com uma criança, e às vezes eu vejo ela chateada. Meu filho está dando trabalho, né? Tem que trocar fralda, né? O menino chora. Eu falo, olha, aproveita o tempo que você tem com o seu filho. Porque você hoje não consegue ver, mas vai passar. E passa rápido. E como passou rápido o nosso programa. É verdade. Esse bloco, ele acabou, mas eu queria deixar um tempo para que cada uma das minhas convidadas, né, deixasse uma última palavra e com certeza vocês voltarão para esse programa, maravilhosas. Eu quero deixar aqui com a Rose, depois Daiane e depois pastora Paula. Isso. Eu quero agradecer a oportunidade, quero, de fato, deixar aqui para você uma palavra, né, que é uma oportunidade ímpar. Você está com seu filho hoje, como a pastora Dalva disse, né? Eu também tenho filhos adultos, sinto saudade da infância deles e aproveite. Se você tem crianças hoje que estão na educação infantil, são crianças da primeira infância, aproveite, desfrute, ria, abrace, beije e, sobretudo, a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho. Não a respeito do caminho, não sobre o caminho, mas no caminho, andando com ela. E nem quando ela for velha, ela vai se desviar. Amém. Então, eu quero te dizer hoje que essa é a oportunidade que o Senhor está te dando, que talvez antes você não teve, porque trabalhava o dia todo, seu filho ia para a instituição, chegava à noite, dormia, você ia ver ele no outro dia, às vezes no final de semana, e agora nós temos que olhar esse período, né, de proximidade com algo positivo, realmente. É um momento de você influenciar os seus filhos. Amém. Falar da palavra de Deus, né? Usar esse momento para fazer como a mãe de Moisés, pastor. Eu acho muito interessante. Ela teve pouco tempo para influenciar a vida de Moisés, mas quando Moisés cresceu, ele não tinha dúvida de que ele era o libertador. Ela fez um bom trabalho. Ele não era filho da filha de Faraó, mas ele era filho de uma hebreia. Ele tinha essa identidade definida. Então, aproveite esse momento para você definir a identidade do seu filho e dizer para ele quem ele é em Deus. Amém. E como a pastora falou, ele tem que ter essa certeza. Ele é amado. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui hoje com essas mulheres maravilhosas e falar de um assunto que eu amo falar, que é sobre educação, sobre a parte espiritual da educação, que eu também amo. E quero dizer para você, mãe, que está aí, que você também tem uma outra mãe muito importante na Bíblia. Tem várias. Mas eu quero falar da mãe Ana, que ela também ficou pouco tempo com Samuel, até ela entregá-lo mesmo para ficar aos cuidados sacerdotais.
seja você nesse período uma mãe que vai fazer a diferença para a eternidade. Então, não é difícil, mas não é impossível. E, com certeza, nós teremos outras oportunidades de falar desse assunto sobre educação, que é fundamental, não só na pandemia, mas para todas as épocas. Amém. Que lindo! Estou amando ouvir tudo isso. Coisa boa, né? Eu queria dizer, né? Seja intencional em tudo que você for fazer. Né? Aproveite o tempo, aproveite o período. Nós estamos tendo uma oportunidade única que talvez vai passar e não teremos depois. Então, seja intencional em liberar palavras de vida, né? Em liberar conceitos morais também importantes, em gerar o caráter do seu filho, né? Em fazer com que cada momento seja uma memória afetiva, que ainda quando ele for velho, ele vai se lembrar com afeto, com amor, e isso vai servir para ele como conteúdo para ele transmitir a outros. Né? E eu queria deixar um versículo que está em Isaías 26:12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Esse versículo acalenta o nosso coração de mãe, porque as nossas obras, que são muitas, nosso trabalho, né, penoso trabalho, o Senhor pode realizar por nós. Então, nós precisamos ter paz. Pedir ao Senhor paz, para que Ele, através da tua graça, que já nos foi concedida, por meio dEle, para Ele, nós possamos agir e viver e fazer tudo que precisamos fazer. Ele realiza por nós as nossas obras. Amém. Amém. E tudo isso que nós falamos foi muito bom, muito proveitoso. Não sai daí, que nós já voltamos. Talvez você pense que se você fosse uma mulher importante, se você tivesse um cargo importante, você poderia ajudar mais as pessoas. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Você pode marcar a vida de muitas pessoas simplesmente pelo fato de ser uma mulher cheia do Espírito. Vamos, porque nós sabemos que é o Senhor que luta as nossas guerras. O segredo de uma mulher cheia do Espírito é quando ela tem revelação da sua união com Cristo. Quando você crê na troca do Calvário, você crê na sua união com Cristo. E isso revoluciona a sua vida, porque a sua vitória é baseada nisso. Não mais eu, mas é Cristo. Estamos de volta e com uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Você que é pai, você que é mãe, talvez você que é pai e mãe, né, do seu filho, e você está buscando o que eu posso fazer nesses dias para que o meu filho possa ser completamente suprido, para que ele possa ter uma vida com Deus, para que ele seja alguém que não sofra. Pelo menos não sofra de uma forma muito, muito ampla na vida dele. E eu tenho certeza que muitos pais hoje, muitas mães, estão se perguntando como ele pode fazer isso. E hoje eu queria lembrar você de um personagem muito importante na palavra de Deus, que foi Jairo. Jairo era um homem muito renomado, tinha uma posição,
né, naquele tempo de Jesus, mas ele estava sofrendo um momento difícil na sua vida, que era a doença da sua filha. E eu creio que Jairo já havia esgotado todos os seus recursos, porque com certeza ele tinha muitos recursos, que ele tinha dinheiro, ele tinha influência, ele tinha amigos, mas nada daqueles recursos puderam salvar a sua filha. Então a Bíblia conta que ele recorreu a Jesus naquele tempo. E olha só o que diz Marcos 5, 21 ao 24. Tendo Jesus voltado no barco para um outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus, então, foi com ele. E grande multidão o seguia, o comprimindo. Tem algumas coisas nesse texto que eu quero ressaltar que são interessantes. Primeiro, o texto diz que ele era alguém importante. E, normalmente, quando nós já conquistamos algumas posições ou já temos alguma forma de suprir as nossas necessidades, a gente não busca Jesus para que outros ou os nossos filhos que estão perto de nós, eles sejam completamente supridos, porque nós achamos que eles já são supridos, porque você consegue dar para ele um melhor brinquedo, você consegue dar para ele um melhor carro, uma melhor escola. Então, você acha que o seu filho está suprido. Mas eu quero lembrar você, pai e mãe, hoje, que a maior necessidade do seu filho é a salvação. E isso só Jesus pode dar para ele. Mas muitos pais, nesse momento de confronto, né, em frente a uma necessidade, porque nós vemos também alguns pais que têm a necessidade porque seus filhos se perderam, talvez seja o seu caso, né? Seu filho, ele está mexendo com drogas, ele não quer ir para a igreja, ele se envolveu com amigos ruins. Talvez seja o seu caso. Você está pensando, não, o meu caso é perdido, não tem jeito. E eu quero te lembrar desse personagem de Jairo, que foi alguém que também viveu um momento que a morte entrou na vida e na família dele, e ele ficou impotente diante das circunstâncias. Talvez é assim que você está se sentindo. Mas o exemplo desse pai, ele é o exemplo para nós hoje. Jairo foi alguém que se humilhou, que foi decidido atrás de Jesus. Ele não pensou duas vezes antes de se ajoelhar, de enfrentar a multidão e de falar: Jesus, eu preciso de você. Sabe, quando nós olhamos para o Senhor Jesus no meio daquela multidão, nós podemos ver uma cena, né? Milhares de pessoas pedindo, um clamando de cá, Senhor, me dá, outro clamando de lá, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Mas Jesus olhou para Jairo e Jesus falou para ele que iria com ele aonde ele estava pedindo, que era até a sua casa. E hoje nós também estamos aqui com tantas demandas. Mas eu quero te lembrar que a maior demanda que o seu filho precisa hoje é da salvação. E aquilo que Jairo também precisava. Naquele momento, Jairo precisava da salvação da morte. Mas talvez hoje os nossos filhos precisam da salvação da morte eterna, né? Da salvação de um mundo que tem levado os nossos filhos a se perderem. E eu quero trazer isso para o seu coração hoje. Uma fé, uma expectativa de que tem jeito, que é possível. Então, nós precisamos seguir um pouco o exemplo desse homem, né, que clamou, se humilhou e conseguiu aquilo que ele estava buscando em Jesus. Então, Jairo, ele foi um pai intercessor. Ele foi alguém que olhou para sua filha, para sua família e entendeu que se ele não fizesse algo, se ele não intercedesse, provavelmente não haveria solução, não haveria retorno para essa família. A morte iria entrar na sua casa. E hoje, eu quero que você encare essa realidade, né? Os nossos filhos, eles precisam de Jesus. Essa é a primeira realidade que você precisa entender. Porque se você não entende, você também não vai clamar. Você também não vai interceder.
Né? Muitos pais terceirizam a salvação dos seus filhos. Não, alguém vai pregar, alguém vai falar. Não, eu quero dizer que hoje Deus delegou para você, pai e mãe. Você é o primeiro. A igreja, a creche, a escola, elas são auxiliadores, elas são complementos para te auxiliar nesse processo de ensino e de levar o seu filho a Cristo. Mas, em primeira instância, você, pai e mãe, vocês são responsáveis por isso. Vocês precisam ter encargo por isso. Então, hoje, você precisa se identificar com Jairo. Ele foi alguém que entendeu que era ele o responsável para que a sua filha fosse salva. E os nossos filhos hoje precisam isso. Precisam ser salvos da morte eterna, precisam ser salvos das coisas horríveis desse mundo. E eu, que sou mãe, você que é mãe, nós somos os intercessores para que isso aconteça. Sabe, interceder não é apenas orar. Às vezes tem pais que oram pelos seus filhos, sim, mas interceder é clamar. É você ir para diante de Deus e você gemer diante de Deus pela vida dos seus filhos. Sabe, muitos filhos perecem porque não tem pais que clamam. Eles têm pais que às vezes são passivos, mães que até entendem os seus filhos, mas não se posicionam. Sabe aquela posição que você coloca e fala, vai agora, não vou permitir que isso aconteça com meu filho. Sabe, você precisa ser esse pai e essa mãe. Não deixe que a passividade e que as coisas se tornem normais para você. Tem muitos pais que tudo vai se tornando normal. É normal, isso acontece com todos os filhos. Na adolescência, na fase adulta, em algum momento meu filho vai aceitar Jesus. Olha, conhecer Jesus nem sempre, ou nunca é, na verdade, automático. Não vai ser algo que, por você ser cristão, ou por você conhecer Jesus, os seus filhos vão conhecer. Na verdade, existe uma necessidade de que você se posicione no mundo espiritual pela vida dos seus filhos. Sabe, hoje nós vivemos um tempo que muitos estão se perdendo dentro da igreja. E às vezes os pais se perguntam, por que meu filho frequentava a escola dominical, frequentava os cultos, frequentava as células, e não foi suficiente. Na verdade, tudo é investimento. Sabe, quando você fala para o seu filho, você não vai ficar em casa, você vai para o culto. Você está investindo e mostrando para o seu filho a importância de estar no culto, que a igreja é importante, envolver-se com as coisas da igreja é importante, que Jesus é a coisa mais importante que a escola, mais importante que de qualquer outra coisa que seu filho dê importância. Ou que você, pai, também dê importância. Mas o mais importante é que você se posicione no mundo espiritual a favor do seu filho. Porque eles, muitas vezes, nem sabem para onde estão indo. Ainda não têm maturidade para escolher. Ainda não sabe o que é melhor para eles. Mas você sabe. Você tem essa maturidade. Sabe? E é você que vai interceder por eles. Sabe? Eu vejo muitos pais investindo em muitas coisas. E não é errado você investir na vida dos seus filhos. Pagar um curso de inglês, né? Pagar uma escola especializada. Isso é bom. Mas o maior investimento que você pode fazer é na vida eterna do seu filho. Lembre-se, isso aqui, tudo que você investir aqui vai ser muito bom, mas vai passar. Mas aquilo que você investe no mundo espiritual, aquilo que você investe para a eternidade, isso nunca vai passar. E eu creio que nesses dias nós precisamos de pais como Jairo, mães como Jairo, que se posicionam para interceder pelos seus filhos, que se colocam como uma barreira para tampar a brecha que está na vida dos nossos filhos. Muitas crianças, elas são levadas pela internet, por conselhos errados, amigos errados, e talvez por não ter um pai que protege, que intercede pelo seu filho, tem perdido o seu filho. Tem perdido ele para o mundo, né? Não vamos nem dizer para as drogas, porque eu acho que isso aí já é um extremo, né? Filhos que se envolvem com coisas tão ruins, mas estão perdendo para o mundo. Crianças que estão se envolvendo com coisas que são erradas, que Deus, que os afastam de Deus. Você, pai e mãe, você está aqui para ser aquele imã que atrai o seu filho para o Senhor, que mostra para ele o caminho. Meu filho, vá por aqui. O caminho do Senhor é por aqui. Não vá por aí. Mas também ore, porque nem sempre quando você fala
eles vão ouvir. Né? Você já deve ter tido essa experiência de falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, seu filho não ouvir. Tem coisas que você vai falar, mas que você vai precisar orar para que isso seja realidade na vida do seu filho. Sabe, ore 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não se canse de ser esse intercessor na vida do seu filho. A palavra diz lá em Deuteronômio 6:6 que essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração e você a inculcará no coração dos seus filhos. Essa palavra é para você, pai, para você, mãe. Inculca. Fala, deitado, levantado, na hora do almoço, na hora de dormir, né, andando pelo caminho, andando de carro, de casa para a escola. Fale. Sabe, quando você fala, você está trazendo no coração deles, enchendo o coração deles com a palavra, colocando a palavra na boca deles. E quando você chegar em casa, ore. Fala, Senhor, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, faça que isso seja realidade, que o meu filho tenha uma experiência com o Senhor. Eu me lembro de uma experiência que eu tive muito interessante, que o meu filho não morava na minha casa mais, né, estava morando fora. E eu fiquei muito preocupada com as influências dos amigos, né, novos amigos, um novo lugar. E eu me lembro que um dia eu comecei a interceder, falei, Senhor, traga amigos certos, né? Traga para o meu filho pessoas que vão influenciá-los para o Senhor, atrair o coração deles para o Senhor, para a palavra, para a eternidade, para o Senhor. E eu me lembro que eu, com muito medo disso tudo, comecei a ver, né, que pessoas erradas estavam perto do meu filho. Mas a minha intercessão, ela não parou. Muito pelo contrário, ela intensificou. Se eu estava de pé, eu fiquei de joelho. Se eu estava orando, eu comecei a clamar. E eu comecei a ver o Senhor movendo na vida dele. E eu lembro de uma oração específica que eu fiz. Eu falei, Senhor, o meu filho vai ter um encontro com o Senhor tão forte que ele nunca vai duvidar que o Senhor fez, que o Senhor encontrou com ele. E naquele dia que eu fiz aquela oração, eu comecei a ver o Senhor movendo na vida dele. E ele me contou, depois de algum tempo, que teve um dia que ele teve uma experiência tão forte com a presença do Senhor no quarto dele, que nunca mais ele foi o mesmo. E isso mudou a vida dele para sempre. E eu sei que você, pai e mãe, também é esse intercessor. E eu quero hoje te convidar para fazer parte dessa equipe de pai e mãe que intercede pelos seus filhos, porque nós vamos ver uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito, uma geração de homens e mulheres que nasceram de nós e que vão ser instrumentos do Senhor na geração deles. O meu filho, os meus filhos, os seus filhos, eles serão parte dessa geração que vai impactar a geração deles para sempre, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.